Boa noite. O Ministério da Justiça recebe imagens da suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no aeroporto de Roma. Vídeo será enviado à Polícia Federal. E o governo federal faz os últimos ajustes para o 7 de setembro. O desfile terá super esquema de segurança com o apoio da Força Nacional. E você vai ver também. Ciclone extratropical atinge o Rio Grande do Sul, causa mortes e deixa centenas de pessoas desalojadas. Prefeitura do Rio quer reduzir velocidade máxima permitida na orla após atropelamento de Kaique Brito. Estado de saúde do ator é grave. Polícia dos Estados Unidos cerca a cidade à procura de brasileiros. Uma professora denunciou ser vítima de racismo em Fortaleza. Ela fazia compras na capital cearense quando foi acusada de ter roubado uma escova de dentes. Noites sem dormir, medo de sair de casa e dificuldade para se alimentar. Abalada. É assim que a professora Liana Matias diz estar desde que foi abordada na saída do supermercado Center Box. Após ser impedida de deixar o local por uma das funcionárias, um segurança aparece para tirar a escova de dentes da bolsa dela. Na sequência, o gerente do local tenta interromper a gravação. Ele já chegou puxando, já chegou me agredindo. E aí, quando eu consegui gravar algumas partes, nem tudo eu consegui gravar. Foi quando eu consegui pegar a nota fiscal e mostrar que o produto estava na sacola. Fui humilhada, fui xingada, fui ofendida, fui agredida e nenhum pedido de desculpas. O caso aconteceu na última quinta-feira. Depois de publicar o vídeo da abordagem nas redes sociais, Liana registrou um boletim de ocorrência e disse que vai processar a empresa. Nem para pedir desculpas, nem... não posso te filmar e eles podem me agredir. Não, pode não, mas você também pode filmar. Não posso filmar e eles podem me agredir, é isso? Não. Podem me agredir? Indignadas, algumas pessoas fizeram questão de vir pessoalmente em frente ao estabelecimento para se manifestar, como o Cristiano Rodrigues conta a motivação de estar aqui. Cristiano. É indignado por, ainda hoje no século XXI, nossos corpos pretos e pretas estarem passando por esse tipo de situação, né? Conheço Liana, professora, mulher, mãe, maravilhosa, e eu viria se eu tivesse visto isso acontecer com qualquer outro corpo preto. O grupo entrou no supermercado com escovas de dentes e fez um ato contra o racismo. Não fazemos questão dos produtos dessa loja racista. Chega, gente, chega de se calar diante dessas atitudes racistas que se expandem em lojas, estabelecimentos diversos, né? Em nota, o Center Box informou que apura o caso, se empenha em adotar as providências administrativas necessárias e que não compactua com qualquer tipo de preconceito ou discriminação. A Polícia Civil de Pernambuco investiga as causas de um incêndio que destruiu parte de um dos mais tradicionais mercados do Recife. A suspeita é que um furto de fiação elétrica tenha provocado as chamas que atingiram 10 boxes. Parte da estrutura do mercado da Encruzilhada, na zona norte da cidade, desmoronou. Comerciantes disseram que não foi possível chamar os bombeiros no momento do incêndio, porque 193 não estava funcionando. De antemão a gente tentou apagar, mas não teve possibilidade, que o hidrômetro da água não funcionou, o extintor também não funcionou. E aí, cada vez mais o fogo se alastrando, pegando nas lojas. O local é administrado pela prefeitura. A gestão municipal disse que todo o sistema de prevenção a incêndios estava em perfeito estado de funcionamento e que os extintores foram renovados no último dia 25. Já o Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria em janeiro e identificou irregularidades, como a falta de atestado de vistoria, de projeto de incêndio, de água nos hidrantes e quantidade inferior de extintores em relação ao tamanho do imóvel. Ao todo, 11 comerciantes foram afetados. A Prefeitura do Recife anunciou um auxílio de R$3 mil para os comerciantes prejudicados. Além disso, os trabalhadores serão realocados para um espaço provisório enquanto a obra de reconstrução é realizada, o que deve durar cerca de 180 dias. A gente não conseguiu recuperar nada, derrubou tudo. Todos os materiais dos clientes, maquinários da gente, foi tudo destruído. Foi uma perda muito grande mesmo, um valor muito absurdo mesmo.
Em nota, o governo do estado informou que o telefone 193 ficou fora de operação por cerca de 2 horas após atos de vandalismo e que assim que os bombeiros foram comunicados, viaturas foram enviadas ao local. O aumento expressivo de casos de dengue e chikungunya em Minas Gerais deixa as autoridades de saúde em alerta máximo. O estado enfrenta uma epidemia das doenças. O crescimento das infecções simultâneas também preocupa. Fernando teve dengue e chikungunya ao mesmo tempo no início do ano. Os sintomas começaram quando ele visitava a mãe no interior de Minas. O estudante ficou 6 dias internado em Belo Horizonte. Doía muito o corpo, era uma sensação horrível. Aí começou manchas vermelhas pelo corpo, ficava o tempo todo com aquela sensação de cansaço. Quase 6 meses depois, Fernando ainda tem sequelas por causa da chikungunya, principalmente dores nas articulações. Se eu faço um esforço mais do que o normal do dia a dia, dói um pouco as articulações, aí eu tomo analgésico e melhora um pouco. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o laboratório Hermes Pardini, analisou resultados positivos para dengue e chikungunya em 14 estados do país, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. Em Minas, a taxa de infecção pelos 2 vírus ao mesmo tempo entre janeiro e julho deste ano foi de 11%. Bem maior que a média de 2 a 3% registrada nos picos de epidemias. É um evento ainda pouco conhecido, a gente ainda não sabe quais são, aparentemente não existe nenhum risco para o paciente, mas é um sinal de alerta que a gente precisa ter atenção em relação a isso. De acordo com especialistas, a infecção simultânea pode acontecer de 2 formas. A mais comum é uma pessoa ser picada 2 vezes por 2 mosquitos contaminados diferentes. Já a transmissão das 2 doenças por um mesmo mosquito é mais rara. O diagnóstico duplo é um desafio para os médicos. No começo, a dengue e a chikungunya têm sintomas parecidos. Foram os exames que fizeram essa diferenciação, né? Então foi um laboratório junto com a FMG que conseguiu fazer a diferenciação. Quando você coleta, você faz o estudo desse sangue para ver se tem vários vírus. E aí que se descobriu essa co-infecção dengue e chikungunya. Com o avanço das doenças, o paciente passa a apresentar problemas diferentes. Dengue, por exemplo, tem uma mortalidade maior por causa da forma grave, né? A forma hemorrágica, por exemplo. E chikungunya tem uma morbidade maior. Então, a longo prazo, ele pode cronificar. A pessoa ter sequelas piores, né? Com dores articulares, dificuldade de movimentação. Segundo a Secretaria da Saúde de Minas Gerais, os casos de dengue no estado aumentaram 350% em um ano. Em agosto de 2022, eram 60 mil infectados. Agora, 275 mil. Os números da chikungunya são ainda mais alarmantes. Saltaram de 4.500 para 66 mil casos. Alta de 1.340%. Medidas de controle desse vetor, elas ainda não estão sendo suficientes para o controle dessas infecções e o mosquito ele está circulando os 2 vírus, tanto chikungunya quanto dengue. Voltamos em 30 segundos. 4 pessoas morreram no Rio Grande do Sul após um forte temporal atingir o estado. Ao menos 16 cidades foram afetadas e mais de 350 moradores estão desalojados. De acordo com a Defesa Civil Estadual, mais de 140 residências foram destelhadas em 6 municípios no norte e na região das Missões. 2 pessoas ficaram ilhadas devido ao aumento do nível do rio em Nova Bassano e Marau. Já a Polícia Rodoviária Federal confirmou interdições e bloqueios em 3 rodovias por conta da chuva. Na BR-116, 158 e na BR-470. No total, são cerca de 100 desalojados e 4 óbitos registrados em Mato Castelhano, Passo Fundo e Ibiraiaras. Aqui em Porto Alegre, a Prefeitura mobilizou equipes para o atendimento aos danos causados pela chuva e vento que atingiram a cidade nas últimas horas. As principais ocorrências foram semáforos fora de operação, acúmulo de água em diversas vias e queda de árvores. Entre os transtornos na capital, um trecho da ciclovia desmoronou na Avenida Ipiranga com a Silva Só. Já no Parque Harmonia, sede do acampamento Farroupilha, houve alagamento pontual de 2 ruas, devido ao bloqueio de redes fluviais que impediu o escoamento da água. A Defesa Civil ainda emitiu um alerta para enxurradas nas próximas horas, além de cheias em arroios, inundações gradativas em rios e deslizamentos de terras em algumas regiões.
Em situação de risco, a população deve entrar em contato com o órgão público estadual pelo número 199. A Promotoria Militar do Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão dos 4 PMs envolvidos na ação que resultou na morte do adolescente Thiago Flauzino na comunidade Cidade de Deus no início de agosto. Os cabos Diego Pereira Leal, Silvio Gomes dos Santos, Aslan Wagner Ribeiro de Faria e Rony Cordeiro de Lima foram denunciados por fraude processual e prevaricação. Já o capitão Diego Geraldo da Rocha Souza foi denunciado por omissão. A promotoria também pediu o afastamento dele da função. Os pedidos ainda serão analisados pelo juízo da Auditoria Militar. 3 suspeitos de envolvimento no assassinato da mãe Bernadette foram presos hoje na Bahia. Segundo a polícia, um deles foi detido pois estava com o celular da vítima. Um outro teria guardado as armas que foram utilizadas no crime. E o terceiro confessou ser um dos executores da líder quilombola. A possível motivação do crime só será divulgada com o avanço das investigações. Mãe Bernadette foi morta a tiros dentro do quilombo Pitanga dos Palmares no dia 17 de agosto. Voltamos em 30 segundos. Pessoas que cursam o ensino médio técnico ganham cerca de 30% a mais do que aqueles que fazem apenas o ensino médio tradicional. Apesar disso, no Brasil, poucos se formam no ensino profissionalizante. A Isabela, o Gabriel e a Júlia têm muito mais em comum do que a idade e o fato de estarem cursando o ensino médio. É que os 3 escolheram uma unidade de ensino que oferecesse a eles o conhecimento básico atrelado ao técnico. E simplesmente por uma razão. Aquela questão de você ter mais preparo para o mercado de trabalho. Uma chance de entrar no mercado de trabalho de forma mais assertiva, um passo à frente daqueles que fossem fazer só o ensino médio normal. E é muito interessante, já dessa idade, a gente ter contato com essas coisas e como é de fato o mundo real. Mas os benefícios vão muito além disso. Uma pesquisa direcionada à educação e trabalho revelou que os profissionais que cursam o ensino médio técnico ganham em média 32% a mais do que aqueles que possuem o ensino médio tradicional. Além disso, a taxa de desemprego entre eles é de 7%, enquanto que entre aqueles que fizeram o ensino médio comum é de 10%. Apesar das vantagens, o estudo mostra que no Brasil, 9% dos adolescentes concluem o ensino médio com um diploma de curso técnico na mão. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, 7.800.000 matrículas de ensino médio foram realizadas em 2022, mas só 800.000 eram de ensino médio integrado ao profissional. Quanto mais o Brasil conseguir ofertar para os nossos jovens possibilidades de que eles consigam ingressar no mercado de trabalho de forma qualificada, mais desenvolvido o Brasil vai ser, que é a essência desse estudo, né? A pesquisa aponta ainda que se o acesso ao ensino médio técnico fosse triplicado no país, o produto interno bruto brasileiro poderia registrar um aumento de até 2,32%. Ao planejar uma educação técnica para expandi-la, se ela estiver conectada às demandas do mundo do trabalho, às novas economias, a trabalhos menos rotineiros e mais bem remunerados, a gente pode ampliar ainda mais esses números. Já pensou em pagar pedágios, estacionamentos e transporte público com o Pix? Ou até fazer esse tipo de pagamento sem conexão com a internet? De acordo com o Banco Central, isso pode ocorrer em breve. Há quase 3 anos, a possibilidade de fazer um pagamento instantâneo e a qualquer hora facilitou o dia a dia de muita gente. Consegui usar o crédito, já aconteceu, do cartão falhar, aí eu pedi dinheiro emprestado para minha irmã e ela fez um Pix rapidinho e eu já paguei, então já me salvou bastante. Hoje, são quase 12 milhões de empresas e 133 milhões de pessoas que utilizam o Pix. Às vezes está na rua, você pensa que tem dinheiro, não tem. Ou passa um Pix para mim que eu não tenho um tostão. Aí vai lá, tá com o cartão, vai lá e tira o dinheiro. O Banco Central divulgou um relatório sobre as operações envolvendo a modalidade. Os dados revelam, por exemplo, que em um único mês, dezembro de 2022, a movimentação foi de 1,2 trilhão de reais. 93% das transações de pessoas físicas são de até R$200. Já a maior transferência feita via Pix foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais, realizada em dezembro do ano passado.
O governo pretende agora ampliar as opções para o pagamento via Pix, estendendo em breve a modalidade em pedágios, estacionamentos e até no transporte público, mesmo sem internet. Só o cuidado que nós temos que ter, né? Porque quanto mais inovações, coisas tecnológicas novas que surgem na nossa vida, também os fraudadores vão atuar com isso. Tem que tomar cuidado com os golpes. O governo do Distrito Federal faz os últimos ajustes na segurança para o desfile de 7 de setembro, na próxima quinta-feira. A esplanada dos ministérios já está preparada para receber a Festa da Independência. A expectativa é que cerca de 30 mil pessoas se reúnam para assistir o desfile. O esquema de segurança foi reforçado. Será montado um ponto de apoio chamado de Cidade Policial ao lado do Museu da República. A esplanada será fechada a partir das 9 horas da noite da quarta-feira e será reaberta após o desfile. Quem for participar deverá passar por revista. Não serão permitidos mastros de bandeiras, garrafas, latas ou qualquer objeto que possa ser usado como arma. Além disso, foi montado um esquema para atendimento à população. Com 17 pontos de água que vai ser distribuída ao longo da esplanada para ofertar ao público presente no local. Tivemos a participação do metrô, com disponibilização de linhas extras, tanto do metrô. Teremos a participação do Conselho Tutelar, Vigilância Sanitária também. O governo não divulgou quantos policiais vão fazer a segurança da esplanada. Só confirmou que o número vai ser maior do que os efetivos do 7 de setembro do ano passado e da posse do presidente Lula em janeiro. Para facilitar os preparativos, o governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, decretou ponto facultativo na próxima quarta-feira. O Ministério da Justiça enviou ao governo do DF um ofício alertando sobre vídeos que circulam nas redes sociais, chamando a população para manifestações durante o desfile. A Secretaria de Segurança garante que tudo está sendo monitorado. Nós não temos direito de descartar informação, porque nós não toleraríamos algo acontecer e talvez no meio de tantas mensagens ter algum fundo de verdade. O governo federal ainda colocou a Força Nacional à disposição da Secretaria de Segurança Pública do DF. O Ministério da Justiça também foi convidado a participar do planejamento das ações. Não há até agora nenhuma indicação objetiva de que o 7 de setembro seja marcado por algum tipo de ataque. Infelizmente, há daqui da colar cards na internet. Isso demanda acompanhamento. Eu próprio, no que se refere à capital do país, demandei ao governo do Distrito Federal cuidado especial. O ex-secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional, general Carlos José Penteado, disse que o ex-ministro Gonçalves Dias não repassou informações enviadas pela Agência Brasileira de Inteligência sobre os ataques golpistas do dia 8 de janeiro. Carlos Penteado prestou depoimento hoje à CPI do 8 de janeiro da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O general era o responsável pela segurança dos palácios presidenciais no dia 8 de janeiro. Ele foi exonerado do cargo logo após as invasões e substituído pelo também general Ricardo Nigri. Carlos Penteado explicou que o chamado Plano Escudo, planejado pelo Gabinete de Segurança Institucional, funciona de forma preventiva a partir de informações fornecidas pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Segundo o general, o então ministro Gonçalves Dias recebeu essas informações, mas não repassou, o que teria impedido um planejamento correto. Todas as ações conduzidas pelo Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro de 2023 estão diretamente relacionadas à retenção pelo ministro Gonçalves Dias dos alertas produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência, que não foram disponibilizados oportunamente para que fossem acionados todos os meios do Plano Escudo. Se a coordenação de análise de risco tivesse tido acesso ao teor dos alertas encaminhados ao ministro Gonçalves Dias pelo diretor da ABIN, senhor Saulo Moura, as ações previstas pelo Plano Escudo teriam impedido a invasão do Palácio do Planalto. Carlos Penteado afirmou ainda que a invasão ao Palácio do Planalto não foi facilitada. Não houve facilitação. Se o senhor tem acesso às imagens desse dia, os militares que ali estavam, eles recuaram para fazer
retardamento, que a gente chama, ou seja, trocar espaço por tempo, porque o número de manifestantes era muito grande. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, acompanhamos o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de R$1,5 milhão de reais. Voltamos logo em seguida. Fique com a gente. Quase 11 mil brasileiros trocaram de nome ou sobrenome depois que uma lei passou a permitir a mudança diretamente em cartórios sem a necessidade de processos judiciais. Eu sou o Miguel Ed Gomes Ferreira da Silva, desde o dia 12 de agosto do ano passado. Até então eu era o Edivanês, que nasceu em 71, e recebi esse nome em homenagem à irmã da minha mãe, a minha tia, Edivanira. Ele viveu 50 anos com o nome de registro civil, mas não era assim que gostava de ser chamado. Nunca me dei bem com esse nome, nunca gostei dele, porque ele sempre me trouxe constrangimento. Na escola, no trabalho, na vida pessoal. Então, por outras oportunidades, eu tentei fazer a alteração do meu nome, mas não foi possível. Antes, a mudança do nome só podia ser feita até 1 ano depois da maioridade, ou seja, entre 18 e 19 anos. E não era tão simples. O pedido tinha que ser analisado judicialmente. Um processo longo que muitos desistiam de fazer. Foi o que aconteceu com a Aparecida, ou melhor, a Antonella. Era um desejo muito antigo, né? Eu nunca gostei do meu nome, não me identificava. Só que antes era um processo longo, demorado, caro, né, burocrático, e aí eu fui deixando o tempo passar. Desde junho do ano passado, uma nova lei permite que maiores de 18 anos possam solicitar alteração sem ter que entrar na justiça. De lá para cá, cerca de 10.900 brasileiros fizeram a troca, segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. São Paulo foi o estado que mais registrou mudanças de nomes e sobrenomes desde que a lei foi atualizada em junho do ano passado, com mais de 2.600 retificações. As alterações são feitas diretamente nos cartórios de registro civil. O interessado tem que trazer os documentos de identidade originais, ter mais de 18 anos e não precisa justificar o motivo da solicitação. É possível que a pessoa inclua sobrenomes ancestrais, desde que ela comprove que esses sobrenomes eles estão presentes na sua linhagem familiar. E também é possível que ela inclua ou exclua o sobrenome do seu cônjuge, mesmo permanecendo casada, né, ou casado com o seu cônjuge. Com a desburocratização, Antonella conseguiu realizar o antigo desejo. Uma sensação de alívio. No dia que eu recebi o e-mail do cartório me falando que a certidão estava pronta, que eu poderia buscar, foi a melhor sensação da minha vida, como se eu estivesse nascendo de novo. Miguel também nasceu de novo. Com a troca de nome, se sente até uma nova pessoa. Desde então, eu não tenho mais problema com esse constrangimento. Então, agora com o Miguel, super tranquilo, sem problema nenhum. A vida pessoal parece que tudo melhorou depois que eu me tornei Miguel. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou um termo de cooperação para que agressores de mulheres liberados em audiências de custódia sejam monitorados por tornozeleiras eletrônicas. A medida vale também para suspeitos de crimes que sejam soltos. A parceria é com o Tribunal de Justiça de São Paulo. O equipamento será colocado no fórum logo após o fim da audiência. Inicialmente, vão ser disponibilizados 200 aparelhos e a expectativa é chegar a 8.000 nos próximos meses. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, determinou a presença obrigatória dos deputados em Brasília para agilizar votações. A repórter Maria Ferreira tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite para você, Maria. Nos conte tudo sobre essa urgência da Câmara. Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, essa medida não é comum porque geralmente nas segundas e sextas-feiras os deputados ficam livres para registrar a presença por aplicativo. E a maioria deles só chega em Brasília nas terças-feiras. Bom, Lira fez isso porque quer garantir um número mínimo de deputados para conseguir votar pautas que são de interesse do governo.
como é o caso, por exemplo, do projeto de lei que prevê a taxação de apostas esportivas. Essa é uma das medidas da equipe econômica do governo para conseguir aumentar a arrecadação. E esse projeto de lei das apostas esportivas, da taxação das apostas esportivas, está tramitando em regime de urgência constitucional. Isso significa que os deputados têm até 45 dias para conseguir fazer essa votação. Esse prazo termina na próxima sexta-feira, dia 8 de setembro. A partir daí, se não for votado, o projeto trava a pauta da casa. Isso significa que nada mais vai poder ser votado. Bom, o projeto está na pauta de votação de hoje e os deputados, apesar de a casa já estar contando com mais ou menos 380 deputados que já confirmaram presença, a ordem do dia ainda não foi iniciada. Além desse projeto da taxação das apostas esportivas, tem também a medida provisória do Desenrola, que prevê a renegociação de dívidas. Bom, o texto prevê ainda um limite dos juros do rotativo do cartão de crédito. E esse limite, segundo a proposta do relator, o deputado Alencar Santana, que é do PT de São Paulo, seria de 100% do valor da dívida. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Maria. O mercado financeiro voltou a elevar levemente a projeção de inflação para este ano de 4,9% para 4,92%. A previsão está acima do teto da meta de 4,75%. A estimativa para o Produto Interno Bruto, que é o PIB, avançou de 2,3% para 2,56%. Você lembra que na sexta-feira foi divulgado o PIB do segundo trimestre, veio 0,9%, 3 vezes maior que o esperado. Por isso, os mercados projetam essa alta maior do crescimento econômico. A expectativa para a taxa básica de juros, a Selic, ficou estável em 11,75% ao ano. Os dados são do Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu ao TCU que mande o ex-presidente Jair Bolsonaro devolver todos os presentes que tenha recebido em viagens oficiais e visitas de chefes de Estado durante o mandato. Segundo o Ministério Público, Bolsonaro recebeu diversos itens de alto valor e esses objetos devem ser incorporados ao patrimônio público. Entre os presentes recebidos, o Ministério Público cita uma miniatura de capacete de samurai estimada em R$20 mil e uma maquete do Templo Taj Mahal, avaliada em R$59 mil. A defesa do ex-presidente não se manifestou sobre o pedido. O Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu as imagens do circuito de segurança do aeroporto de Roma. A gravação registrou uma suposta agressão à família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os arquivos serão enviados à Polícia Federal. Em julho, Moraes fez uma palestra na Itália e, quando estava no Aeroporto Internacional de Roma, segundo a Polícia Federal, o magistrado foi hostilizado por brasileiros. Os suspeitos já prestaram depoimento à polícia e negam as agressões físicas e verbais. Morreu ontem, aos 92 anos, o ex-ministro da Justiça, José Gregori. Gregori comandou o Ministério da Justiça durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele estava internado há 2 meses e morreu por complicações causadas por uma pneumonia. Formado pela Faculdade de Direito da USP, o advogado também foi fundador da Comissão Arnes, grupo criado em 2019 para monitorar violações de direitos humanos. Gregori também defendeu presos durante a ditadura militar. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso relembrou a amizade entre os dois. O presidente Lula também se manifestou. Em nota, lamentou a morte do jurista e disse que Gregori foi um grande defensor dos direitos humanos e da democracia. A seguir tem o esporte no Rede TV News. Seleção brasileira começa a se apresentar para as eliminatórias da Copa do Mundo. Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. Napoleão, obrigada, viu? Obrigado a você. Para você, boa semana. Até nós. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã, 7h20. Até lá. Boa noite.